o Breno tem premissas falsas, completamente falsas. Um líder operário é algo que o Lula não é há décadas. É um político profissional, e em larga medida, como eu afirmo, vulgar, no sentido que não está à altura dos desafios brasileiros. Você veja que o Lula tem relações químicas com o Trump, como é amigo do Macron. Isso expressa, entre outras coisas, algo que tu não vê nos grandes dirigentes. Líder operário, ele foi lá no começo, depois se transformou num político comum e corrente. Não é o líder operário que vai para as eleições polarizar. Segundo, muito importante, as eleições, Breno, elas têm uma característica há muito tempo, que é da mais absoluta despolitização. As massas não aprendem nas eleições. As massas se deseducam nas eleições. Basta ver o que é uma campanha que não está movida pelos comícios. A campanha está movida pela televisão, reduzidas aos espaços, a ação dos deputados e senadores, das composições mais espúrias que o PT faz nos estados da República para garantir a reprodução do Lula. Então o Lula faz um discurso que é ambíguo e cínico, no sentido de que precisamos fazer maioria, inclusive no Senado, que ele está preocupado porque o bolsonarismo tem essa estratégia do indulto via Senado, e ao mesmo tempo faz as composições nos estados da República que são as mais direitistas possíveis, que não garante senadores autênticos, nem deputados autênticos. Então, a premissa, Breno, de que as eleições é o momento em que as massas se mobilizam e ganham consciência e pensam sobre política, totalmente falso. Como é falso também a ideia de que nós temos que ter um critério quase moralista. Nildo, vamos ver o critério da responsabilidade na política. Eu quase fiquei pensando aqui que o Breno teve uma decaída weberiana, de Max Weber, que é a ética da responsabilidade, que é a ética do político pragmático. Nós temos que ver aqui, evitar o mal menor, e vamos de mal menor a mal menor, produzindo uma hegemonia de direita na sociedade brasileira. O Breno não aceita a ideia de que, mesmo com vitórias eleitorais do petismo, da qual ele pensa que o PT é o monopólio da esquerda hoje, o PT detém o monopólio da esquerda, ele não aceita a ideia de que essas sucessivas vitórias convivem com uma hegemonia ultraliberal na sociedade brasileira, na economia, na política e nos costumes. E a ofensiva da direita está aí para mostrar isso. Bem, eu não sei o que o Breno entende, e não só o Breno, todo mundo entende como neoliberalismo. Eu, definitivamente, e olha que eu presto atenção. Mas, finalmente, uma coisa, Breno. O Bolsonaro não impediu nenhuma mobilização nossa. O período da pandemia é um período excepcional, foi no mundo inteiro, para governos de direita, governos populares, governos de esquerda, etc. E ele certamente teve uma política criminosa, mas ele não impediu. Eu vi nas universidades. O que ele fez contra as universidades? Nós estamos na mais absoluta normalidade. E nos sindicatos, idem. E nos movimentos populares, idem. Tem uma apatia na sociedade brasileira, cujo limite está dado pelas ambições eleitorais e a reprodução do Partido dos Trabalhadores. Então, eu digo que as premissas do Breno são falsas por essa. Depois eu quero discutir o tema dos rendimentos e dos salários, que o Breno apresentou aqui, mas o meu tempo já esgotou. Fica para a próxima. A gente está com quase 3.000 pessoas ao vivo aqui acompanhando, então deixa o like, vamos bater recorde aí nessa live de domingo. Breno, sua segunda pergunta, você tem 2 minutos, Robertinho? 2 minutos? 2 minutos. Antes de fazer minha pergunta, eu vou fazer aqui uma observação sobre o tema das falsas premissas. Nildo, a premissa fundamental com a qual eu trabalho, e você não, e essa é a nossa grande divergência, é a contradição principal. É que, diante do atual cenário, muito pior seria para a luta de classes, insuportável seria para a luta de classes o retorno da extrema-direita ao governo. E, portanto, se a situação já é difícil com o governo Lula, tal como ele é, nas condições em que esse governo é obrigado a operar, com minoria no parlamento, com hegemonia das ideias liberais na sociedade, muito pior seria se
o governo fosse do bolsonarismo da extrema-direita. Seriam condições extremamente mais deterioradas para o desenvolvimento da luta de classes e para a possibilidade das classes trabalhadoras lutar pelos seus objetivos imediatos e de médio e longo prazo. Nós não podemos subestimar o que significa a extrema-direita. Nós não podemos fazer, como você me parece fazer, nós não podemos normalizar a extrema-direita. Nós não podemos normalizar o que significa esta fração política do capital e qual é o seu papel. Nós não podíamos normalizar nem na época Temer. A reforma trabalhista de Temer, eu repito, ela teve como objetivo principal, ou um dos objetivos principais, impedir os sindicatos de organizarem a luta, porque eles retirou o financiamento. Não foi uma repressão policial, foi uma repressão financeira duríssima, que afetou muito a capacidade de mobilização da classe trabalhadora. E vou à pergunta. Você frequentemente critica asperamente o governo Lula. A pergunta está aqui no celular, perdão. Você frequentemente critica de forma áspera o governo Lula, mas eu já ouvi elogiando fartamente o governo João Goulart. Quais os termos dessa comparação tão favoráveis ao ex-presidente trabalhista, derrubado por um golpe de Estado em março de 64, que renunciou à resistência ao golpe e se autoexilou, mas esses termos são tão negativos ao atual presidente? Bueno. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. 5 minutos, então vamos lá. O Breno tem uma premissa que não é marxista. Segundo o Nildo Orix. E segundo o tomo 3 do Capital. Segundo o tomo 3 do Capital. Segundo o Nildo Orix. Por quê? Não é marxista, porque ele formula assim, aí para o nosso público. Ruim com Lula, pior com Bolsonaro. Nós não sabemos isso. O governo Lula abre um conjunto de contradições. O governo Bolsonaro abre um conjunto de outras contradições. Nós não sabemos como reagem. As classes subalternas, as classes médias proprietárias, as classes médias assalariadas, as frações do capital, o latifundiário, o comerciante, o banqueiro. Então, essa premissa de que será muito pior, nós experimentamos com o Bolsonaro. E o que eu vi, por exemplo, no sindicato, foram os limites políticos e ideológicos do sindicalismo brasileiro, que funciona na base da grana. Cria uma burocracia, desprestigia a política, não tem formação de base, e é um mundo muito desigual. O sindicalismo dos químicos de São Paulo, por exemplo, ganha com produtividade, param as fábricas para discutir com o sindicato, São José dos Campos, Companhia Siderúrgica Nacional, etc. Já não ocorre o mesmo com a POSP aqui em São Paulo. É muito desigual o que se chama o sindicalismo, mas eles todos têm um limite. Administrados por forças políticas distintas. Não tem uma ofensiva contra o capital, porque eles encontram como limite exatamente o petismo. As políticas do petismo. Agora mesmo, a Corte Suprema está às vésperas de acabar com a CLT, que é a última conquista com a pejotização. Eu não vejo o governo Lula se manifestando claramente contra isso. O governo Lula, o Lula afirma que vai pautar a temática da jornada contra a jornada 6 por 1. Já está pautada. Não, está pautada pelo partido. O governo não toma uma medida. O governo não toma uma medida. Não é uma coisa, gente, é eu chegar lá e dizer assim, como presidente da República, olha, eu acho que a gente tem que abrir um debate. O Lula falou assim, nós vamos abrir um debate sobre a 6 por 1. Nada mais. O ministro do Trabalho essa semana, o que fez? O ministro Marinho, sindicalista de São Bernardo do Campo, anulou uma sentença em um processo fechado contra trabalho escravo, arquivou, a ponto de os trabalhadores do Ministério do Trabalho estarem em greve contra o ministro do Trabalho. Quer dizer, o que dizer dessa decadência, desse sindicalismo que começou lá nos anos 80? Muito diferente nesse aspecto da posição do João Goulart. João Goulart é o único presidente da República que morre no exterior. Morre no exílio. Vem para cá. Washington Luiz também. Mas digno de lembrança
Então tu tem que dizer que é digno de lembrança. Digno de Comigo lembrança. comete erro histórico, Não. vai ser corrigido. Não. Comigo é o seguinte, da Inglaterra só tome os melhores exemplos. Então, aqui da política nacional, o João Goulart. Segundo, o João Goulart foi golpeado e foi derrotado pela burguesia e pelo imperialismo porque ele moveu um movimento de massas. Você pode dizer que é tardio, você pode dizer que era ambíguo, mas ele chamou as reformas de base que tocavam na propriedade, no poder e nos lucros das multinacionais. Eu tenho que, em perspectiva histórica, olhar isso. Quando eu olho o Lula, eu fico pensando o seguinte: qual foi a instituição que o Lula criou? Uma instituição. O Getúlio Vargas, que não é santo de minha devoção, digo sempre, a burguesia deve mais a ele do que os trabalhadores. Eu fico olhando e digo, escuta, qual é a instituição que o Lula criou? O Lula não criou nenhuma instituição, nenhuma, do ponto de vista do salário, das propriedades, da política, do Estado brasileiro. Ao contrário, durante todos os governos Lula, nós estamos vendo a cumplicidade do Lula com o desmantelamento do Estado herdado lá da era Vargas. Aquele pronunciamento que o FHC fez quando se despediu do Congresso, do Senado Federal, dizendo que ia enterrar a era Vargas, aquilo teve dois pilares. O pilar do FHC e o pilar lulista. Um na ofensiva e o outro no silêncio. O Lula não queria, certamente, a privatização da Eletrobras, mas não moveu nenhuma ação para recuperá-la. O que está acontecendo na Petrobras hoje é verdadeiramente escandaloso. Aquilo tinha que limpar aqueles rentistas de lá. Ele tem maioria no Banco Central, tem maioria na Petrobras, não move uma ação concreta, Breno. Então eu fico dizendo que eu tenho, por justiça histórica, que mencionar que o João Goulart, que pagou com o exílio e com a morte no exterior, é infinitamente superior ao Lula, que tem tudo para ter o apreço da burguesia e um dia, quando ele tiver que partir desse mundo, como todos nós, morrerá em casa, tranquilo, sem ser incomodado pela classe dominante. Daí que eu tenho imenso apreço, a despeito de minhas profundas críticas à vacilação de João Goulart na hora da disputa de poder. E se eu critico o João Goulart, faço reparos a João Goulart pela disputa, por ele não ter ido até o fundo e até o fim na disputa de poder, imagine que eu tenho que ser muito mais áspero com o Lula, que faz uma renúncia prévia, pratica uma servidão voluntária em relação à classe dominante. 3 minutos, Breno. 3h30, Breno. Depois eu quero, nós vamos ter um tempo assim no final para as outras espetadas. Assim, Claro, Mas na hora claro. do superchat a gente Isso, libera o tempo aí para vocês brincarem mais. Ô Nildo, eu queria entender por que você tem tanta boa vontade com o João Goulart e tanta má vontade com o Lula. Eu acho que você é um caso de antipetismo ilustrado fascinante. Porque o João Goulart governou por muito pouco tempo. Ele aceita suceder Jânio na condição de um sistema parlamentarista. Esse é o acordo que lhe garante a posse. Brizola considerava que Jango o havia esfaqueado pelas costas, porque Brizola achava que havia condições de Jango assumir o lugar do Jânio e manter o regime presidencialista. Disse isso publicamente inúmeras vezes. João Goulart aceita o parlamentarismo, que foi uma política de conciliação, como o Partido Comunista Brasileiro dizia à época. João Goulart só vai começar a governar em 63, em janeiro de 63, quando um plebiscito permite a vitória do presidencialismo, e até novembro de 2023 ele era criticado pelo 63. Partido... Novembro de 63, foi o que eu falei. Falou 23. Até novembro de 1963, ele era criticado pelo Partido Comunista e outras forças de esquerda por executar uma política econômica liberal. O ministro da Fazenda dele era o Carvalho Pinto, que depois foi candidato a senador, foi governador de São Paulo e candidato a senador pelo Arena, o partido da ditadura. João Goulart só rompe com o liberalismo quando se dá conta da impossibilidade de deter a ofensiva burguesa contra ele. Em novembro de 63, ele vai ter uma política de mobilização e de defesa das reformas de base. Dezembro, janeiro, fevereiro e março, são 4 meses. João Goulart não teve tempo de executar um programa de governo que efetivamente alterasse as condições de vida das classes trabalhadoras.
Nós podemos criticar que o Lula tem limitações em relação a isso, mas é visível em termos salariais, de emprego, de programas distributivos, de crescimento do salário mínimo, de ampliação das universidades, como aquela na qual você trabalha, a criação dos institutos federais, é visível a mudança de vida das classes trabalhadoras. Foram feitas reformas estruturais, acho que a principal acabou sendo derrotada, que foi o regime de partilha na Petrobras. Não foram feitas reformas estruturais, mas é visível a melhoria das condições de vida das classes trabalhadoras sob o governo Lula. Quero, então, fazer essa ressalva sobre a sua má vontade com o presidente Lula nessa comparação. É uma comparação historicamente imprópria que você faz. Segundo, que o meu critério não é marxista. Vou aqui usar um exemplo histórico. Num período revolucionário, ao contrário do que nós estamos vivendo hoje, que é um período contra-revolucionário, era governo na Rússia o governo Kerensky, e um general chamado Kornilov tenta um golpe de Estado. Qual foi a posição do Partido Bolchevique e de Lenin? Defendeu o governo Kerensky contra o governo Kornilov, porque era o mal maior, porque era a vitória de uma contra-revolução tsarista. Depois de derrotado o mal maior, numa situação revolucionária, os bolcheviques voltaram a defender aquelas bandeiras que levariam à Revolução de Outubro. Portanto, o critério marxista de derrotar um inimigo maior numa determinada situação, esse critério sempre esteve presente no marxismo. Sempre esteve presente no marxismo. E vale também para enfrentar o bolsonarismo nos dias de hoje. E, por fim, uma última observação, pulando um pouquinho do tempo. Você é muito benéfico com Bolsonaro. Bolsonaro não representou nenhuma repressão à luta da classe trabalhadora. Você sabe que as associações de funcionários públicos entraram no período de governo de Bolsonaro com mais de 1.600 reclamações pelo chamado assédio moral, que não é outra coisa que não a repressão no local de trabalho, mais de 1.600 reclamações por assédio moral, Nildo. É uma brutalidade. Isso não é repressão?